Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal da Revista Oeste, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e também deixe seu comentário, sua opinião, que vai ajudar os nossos vídeos a alcançarem um público maior. Então, deixe aí seu bom dia, boa tarde, oi, que vai estar ajudando demais a gente aqui. Então, sem enrolações, vamos pro vídeo. Salvam a democracia e o povo é tão ingrato, mas tão ingrato, que eles não conseguem conviver com um do povo. Eles precisam se manter sempre encastelados ou tomando uísque milionário em clube do uísque do Vocaro, em Londres. Né? O povo mesmo, eles não podem cruzar, porque senão, volta e meia, tem que acionar polícia, segurança, para pegar aquele povo ingrato que fica falando coisas indevidas para esses nobres ministros salvadores da democracia. Né? Então tem esse fator também. Olha, é um negócio chocante. Agora, a gente é tão massacrado, tão bombardeado com esse tipo de notícia, com esse escárnio, e nada acontece, né? Então, essa sensação de impunidade é muito ruim. Pelo menos deveria servir como para a gente lembrar que eles são os nossos servidores. Nós somos os pagadores de impostos, os sustentamos. Então, de novo, né? O Fachin acha que vai mudar tudo isso, mais contrato de 129 milhões de reais com banqueiro fraudulento, com conduta. Entendi. Augusto, e chama atenção, o TCU levantou que 36 milhões poderiam ao menos ser ali economizados com um pouquinho mais de parcimônia no uso dos jatinhos da FAB. A gente lembra que no ano passado, inclusive, noticiamos o problema de combustível. Não tinha combustível para abastecer os jatinhos da FAB. E olha também porque isso leva ao distanciamento da vida real, né? Vou dar um exemplo. Eu peguei várias vezes o voo noturno, um dos voos noturnos da segunda-feira entre São Paulo e Brasília. E esse voo noturno sai perto das 7 horas, da Latam, no caso. O voo noturno sai às 7 e o da manhã de terça também eram chamados, esses voos, de esperança do suplente. Porque se caísse, o que ia aparecer de vaga no Senado, na Câmara, era uma grandeza. Hoje, se cai um avião, mas não surgem mais que 3 vagas. Eu encontrei lá no voo o ex-deputado, que é presidente agora do PL, Valdemar? presidente Valdemar, chamado de presidente pelos outros 2 ou 3 deputados que estavam a bordo. O voo deveria sair às 7 ou 6h88, como agora viraram um horário de trem, né? Como se fosse impreciso. Saiu às 10 da noite. 2 horas de atraso, mais que 3 horas de atraso, uma loucura. Teve que trocar o avião na pista e tal. Tinha só esse número de deputados, por quê? Porque os outros preferem voar de jatinho. Se não vão com jatinhos da FAB, vão com outros aviões mais pontuais e mais velozes que esses aviões de carreira. Então, eles desconhecem a vida real. Então, para eles, olha, não tem preço isso aí. Seja qual for o preço, nós bancamos essa conta. E eles ficam nos ares, aí fiscalizando nuvens e com o nosso dinheiro. Diga, Piotr. Não, quando nós estávamos mostrando as imagens ali, além, obviamente, desses jatinhos que são da aviação executiva para atender ministro do Supremo e autoridades, a gente também mostrou alguns aviões militares. Vou trazer um dado aqui, o quanto isso custa, obviamente, para o país. Não raro as pessoas reclamam das Forças Armadas, e algumas vezes com razão, mas veja só. A FAB, a Força Aérea Brasileira, em 2014, voou 155 mil horas. Normalmente voava em torno disso, até para treinamento de pilotos. A FAB forma os pilotos militares do Brasil, ali na Escola de Pirassununga, no interior de São Paulo. Em 2025, caiu para 80 mil horas. Pensa bem, de 155 para 80 mil horas.
Atualmente, a FAB opera com cerca de 25% das horas de voo que tinha antes da crise orçamentária. Se já tem crise e se você está colocando um jatinho da FAB que voa apenas com um passageiro para atender uma autoridade apenas, obviamente que esse combustível que está indo para esse jatinho não vai para treinamento de piloto. Bom, resultado disso, para se ter uma ideia, veja quanto que esse país gasta e acaba perdendo muita coisa. Há uma debandada agora de jovens pilotos formados, estou falando assim de capitães, estou falando de majores, por exemplo, no primeiro trimestre de 2026, 21 pilotos pedidos de desligamento ou transferência para a reserva. Para se ter uma ideia, em 2025, outros 22. Quando a gente mostrou essas imagens, tanto da aviação executiva, ou seja, de jatinhos para atender civis, né, quanto também de jatos militares, é um dinheiro que deixa de ir para treinamento de piloto, que deixa de ir, por exemplo, para atendimento de transporte de órgãos, que também a FAB atende. Foi uma decisão lá do governo Temer, lá atrás, se não me engano, 2016, exatamente, o 17, começo 17, para atender uma autoridade que vai lá num jatinho, que cabe muito mais pessoas, uma só. Dinheiro, obviamente, não aceita desaforo. E o orçamento da Força Aérea está cada vez mais restrito, porque o governo Lula está cada vez repassando menos. E deixa de repassar ainda mais, dada essa situação que tem que priorizar a autoridade e não o treinamento de pilotos. O resultado está aqui nos números demonstrados com gente que foi treinada, paga pelo contribuinte, ficou anos e anos na Força Aérea e depois vai tentar a vida na aviação comercial porque não tem avião para poder fazer treinamento. Esse é o fato. Bom, eu vou aproveitar que o programa está só começando, 18 horas e 16 minutos, para divulgar um lançamento muito importante para todos os fatos e agradecer ao presidente americano Donald Trump. Eu fui detido por uma questão migratória, nada de trânsito. Agora, ocorre que eu entrei nos Estados Unidos em setembro do ano passado de forma perfeitamente regular. Passaporte válido, visto válido e sem condenação nenhuma. Em seguida, nós entramos com pedido de asilo, que eu e a Rebeca estudamos detalhadamente, nós cumprimos os requisitos, estamos dentro de todos os procedimentos, de todas as respectivas fases, o que nos confere o status de permanência regular nos Estados Unidos. E aqui eu venho agradecer ao governo norte-americano, da mais alta cúpula da administração Trump. Alexandre Ramagem também criticou a Polícia Federal. Quem está demonstrando que pode estar sorrateiro aqui não sou eu. O adido da Polícia Federal que venha falar comigo de frente, que eu não tenho nada para esconder. Muito pelo contrário. Essa nossa Polícia Federal de outrora, com tanta credibilidade, se tornou o quê? Uma polícia de jagunços desse diretor-geral Andrei Rodrigues. Tá aí, Constantino, palavras fortes de Alexandre Ramagem, que veio então, gravou esse vídeo para explicar exatamente o que aconteceu com a detenção dele, falou claramente que foi uma questão migratória e, claro, criticou a Polícia Federal, porque Andrei Rodrigues veio a público dizer que havia tido ali uma cooperação internacional entre a Polícia Federal e o governo americano. Consta, como é que fica a situação agora? Inclusive, publicaram, né, uma nota pública para falar sobre essa cooperação internacional com a detenção de Alexandre Ramagem. Bom, as palavras foram fortes, mas verdadeiras e necessárias, né? Bom, em primeiro lugar, ainda bem, né, que o Ramagem já está em casa com a família. Ele é mais um dos perseguidos políticos do sistema brasileiro, do regime de exceção, e não é qualquer um, né? Ele comandou a ABIN, a nossa CIA, né, nossa agência de inteligência. Nos jornais aqui nos Estados Unidos chamam ele de spy, né, former spy do governo Bolsonaro. Seria o espião, o 007, e ele foi deputado depois, né, e ele tem informações, ele conhece a máquina, né, ele não é qualquer um, digamos assim. Então, a Polícia Federal se manifestar da forma que fez, alegando que agiu em cooperação com a ICE para prender o Ramagem, dando a entender claramente, então, que ele seria extraditado, né, isso não só é uma mentira deslavada, como é algo que carece de explicações. A primeira pergunta, óbvia, que eu acho que o Congresso vai ter que convocar o senhor Andrei e fazer, né? Já sei de parlamentares se mobilizando para isso. Mas a PF tem adidos, tem gente que opera nos Estados Unidos de forma anônima, sem o consentimento do governo americano, ou é algo
regular, com consentimento do governo americano. Porque se não for regular, fica mais parecendo com jagunço mesmo, aqueles que os aliados assessores do Alexandre de Moraes queriam mandar para trazer o Alan dos Santos à força, já que por 2 vezes tentaram a extradição e esbarraram num pequeno detalhe, mesmo durante o governo Biden. Não tinha crime nenhum ali. Crime de opinião não é um crime existente nos Estados Unidos. Então, essa questão toda ficou muito feia e muito complicada para a Polícia Federal, para o Andrei. Até o Lula se manifestou que queria logo o Ramagem no Brasil cumprindo pena pelos seus crimes golpistas e blá, blá, blá. O golpe de criticar as urnas eletrônicas. A gente sabe que o Ramagem só foi incluído nesse grupo, né, do julgamento ali, porque ele, como deputado, tinha imunidade parlamentar e justificava levar todos os outros que não tinham, né, levar o caso ao STF. A gente sabe direitinho o que aconteceu. Agora, tem um outro aspecto aí que o próprio Ramagem agradeceu, né, diretamente, o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, e ambos agradeceram as autoridades americanas e o SBT já fez uma reportagem identificando, inclusive, quem foi que ajudou nesse processo, né, que foi um assessor próximo do Trump, aquele que ia viajar para o Brasil, e o Alexandre de Moraes negou o visto dele, né, o Lula. Enfim, um evento sobre terras raras. Então, isso tem uma outra relevância também, que é o seguinte: se o Ramagem tivesse sido parado numa infração de trânsito, viram que o problema imigratório dele estava pendente, chamam o ICE. Tudo isso é um procedimento normal. Aliás, está acontecendo muito aqui na Flórida, porque a Flórida está agindo em parceria com o governo federal sobre essa questão de imigração. Cada estado tem autonomia para agir de um jeito. A Flórida, do Ron DeSantis, está bem alinhada à política do governo Trump e está agindo pesado. Inclusive, quer colocar em driver's license, em placa, o status imigratório das pessoas, para a polícia ter mais facilidade ainda de parar, né? Mas se cometeu uma infração no trânsito, a polícia te parou e você está com status pendente, você vai para o ICE. E aí o ICE leva, às vezes, 72 horas em média para averiguar isso aí e solta ou não, solta confiança. O caso do Ramagem, se tivesse seguido esses trâmites burocráticos normais, era mais um caso, como de qualquer um, que poderia ter sido pego por uma infração de trânsito. Ele já disse, não foi infração de trânsito, então, opa, alguém entregou ele estava andando, foi uma abordagem do ICE diretamente a ele ou da polícia. Então, os arapongas da Polícia Federal estão para isso nos Estados Unidos. A gente fica com algumas perguntas no ar. E segundo, ele mesmo reconhece, assim como o Eduardo e o Paulo Figueiredo, que foi uma intervenção direta de um assessor do Trump, que o SBT News também verificou e averigou e disse que é isso mesmo. Ora, sendo assim, tem uma outra relevância geopolítica. Lula, de um lado, falando que o Ramagem tem que ir para o Brasil cumprir pena. E um assessor direto do Trump se metendo nesse caso para garantir que o Ramagem seja libertado e volte para casa o quanto antes, acho que isso é relevante. Fala, meu pessoal. Estamos aqui no Correio do Povo e antes de começar a ler aqui, eu quero que vocês vamos deixar os créditos ao canal da Revista Oeste. O link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você aí que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos aí. Deixe também o seu comentário, sua opinião, que vai ajudar os nossos vídeos a engajar e chegarem para mais pessoas. Aqui no Correio do Povo, STF julgamento sobre prisão do ex-presidente do BRB começa na quarta-feira. Votação ocorrerá em sessão virtual e ficará aberta até sexta-feira. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, marcou para a próxima quarta-feira, dia 22, às 11 horas, o início do julgamento que vai decidir sobre a manutenção da decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prisão do ex-presidente do Banco Brasil, Paulo Henrique Costa. A votação ocorrerá em sessão virtual, modalidade de julgamento, a qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da corte e não há deliberação especial. A votação ficará aberta até às
23h59 da próxima sexta-feira, dia 24. Além de Mendonça, a segunda turma integrada pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques. Na manhã de hoje, a Polícia Federal deflagrou na quarta fase da Operação Cúmplice Zero, que investiga a fraude de Banco Master, a tentativa de comprar instituições financeiras do BRB, banco público ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com investigações, Paulo Henrique Costa teria combinado com o banqueiro Daniel Boccaro recebimento de 146,5 milhões em propina. O valor seria repassado por meio de imóveis. Após prisão, defendeu o ex-presidente, negou à corte tenha recebido valores indevidos durante o período em que mandou o banco público. Esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o vídeo até aqui. Não se esqueçam de estar deixando a sua opinião, que ajuda demais. Tem uma notícia nova, hoje o BRB envolvido aí no esquema e a prisão dele. Todo dia uma corrupção nova pra gente. A gente tá adorando ver a esquerda desmoralizando aí.